Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, uma boa tarde. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Meus amigos, sem demora, vamos para as notícias. Amigos, havia a previsão o Vasco da Gama voltar a treinar nesta quinta-feira, acabou não ocorrendo porque o departamento médico do Vasco da Gama não recebeu todos os exames que os jogadores e funcionários fizeram com relação ao Covid-19. A gente tem conhecimento que alguns atletas estão com Covid-19. O Vasco aguarda todos os resultados para poder publicar quais foram os atletas e funcionários diagnosticados com Covid-19. Os treinamentos ficaram para amanhã. Com relação ao Conselho de Medicina, eles estão neutros nessa situação. Falaram que é por conta e risco dos clubes. A gente sabe que o Ministério Público se manifestou hoje e foi totalmente contra, pedindo até às autoridades o cancelamento, ou melhor, a suspensão do campeonato carioca. E o capitão do time, Leandro Castan, também se manifestou dizendo ser totalmente contra a volta e disse: é impossível voltar no dia 14, conforme almeja Alexandre Campelo, Flamengo e Ferdi. O presidente Alexandre Campelo, ontem, numa live no canal do jornalista Jorge Nicola, entrou em vários assuntos, entre eles dois assuntos preponderantes. Primeiramente, Alexandre Campelo falou aí sobre a situação de reforços. Ele falou que gostaria de contar com alguns reforços. No entanto, a situação econômica do clube e o momento não é propício para isso. Ou seja, durante a pandemia, a gente não terá reforços. Pelo menos foi o que o Alexandre Campelo falou ontem na live do Jorge Nicola. E o Alexandre Campelo também mencionou sobre a ampliação do estádio de São Januário. Ele mencionou que existe um fundo internacional, investidores aí lá de Portugal e outros daqui do Brasil para colocar dinheiro para poder fazer a ampliação, a modernização de São Januário. Campelo entende que 45 mil lugares seria essencial para o Vasco da Gama atender toda a sua torcida, visto que São Januário realmente está pequeno. Segundo o jornal português A Bola, o Porto almeja contar com o meia Evander. O Evander, cria das divisões de base do Vasco da Gama, que deixou o nosso clube a preço de banana nessa gestão do Alexandre Campelo. O Evander tem o seu nome cogitado no Porto, numa negociação aí que envolve
cerca de 8 milhões de euros. O Vasco da Gama teria 5% desse valor devido ao mecanismo de solidariedade, que daria cerca aí de 2 milhões de reais. Um dinheiro que iria cair muito bem para o Vasco da Gama. O Evander, que recentemente foi alvo aí de polêmica, os direitos federativos que o Vasco tinha com relação ao Evander sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, mas se o Evander for vendido, o Vasco ainda terá direito a 5% aí, cerca de 2 milhões de reais. Bom, e segundo as redes sociais, a bola da vez agora é o Giovinco. Após a negociação com Yaya Touré ter melado, Levenciano estaria negociando com o Giovinco, italiano, cria lá da Juventus, que passou pelas divisões de base da seleção italiana e também da seleção principal. Eu acho que o Levenciano ele tinha que dar uma pausa com relação a essas contratações. Não tem tanta urgência assim, certo? Essas contratações são apenas para 2021. Acho que seria mais inteligente até falar para os torcedores do Vasco os projetos para poder quitar essas dívidas aí. Que o Vasco tem cerca de 680 milhões de dívida. Essa gestão do Alexandre Campelo fez com que aumentasse muito a dívida do Vasco. Então, acho que seria mais essencial hoje, na minha humilde opinião, a gente criar aí metas aí efetivas para poder diminuir essas dívidas aí. Meus amigos, deixe a opinião de vocês, tá? Essas foram as notícias do Vasco. Conforme as notícias forem saindo, a gente volta. Vasco neles e valeu. Abraço.